O irmão ele deu um exemplo e disse que se meu coração não está correto, eu atrapalho a obra do Senhor. Se o meu coração, eu não estou disposta a deixar o Senhor limpar o meu coração, é porque eu estou atrapalhando a obra do Senhor. Eu estou atrapalhando a obra do Senhor na vida de outra pessoa, na minha própria vida. E não é isso que o Senhor quer de nós. Eu também pude ganhar muito sobre a questão do coração estar entupido. É como se o Senhor ele fosse um encanador, batesse na porta da nossa casa e dissesse, ó, eu quero entupir aquela pia, desentupir aquela pia ali. E você fosse lá e dissesse, não tem nenhuma pia entupida aqui. O Senhor ele não quer que dissemos isso. O Senhor ele quer que tenhamos um coração humilde, um coração de arrependimento. É como o irmão falou na primeira mensagem, né? Que um coração arrependido é um coração que segue o Senhor. E o arrependimento, ele não está no DNA de Satanás. Ou seja, quando eu me arrependo, eu sigo o DNA do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Eu também ganhei nesse sentimento do coração puro, né? Que nosso coração não deve ser puro aos olhos dos humanos, né? Porque assim era o coração de Ló, não, de Jó, né? Aquele lá que, a Jó, né? Esse era o coração de Jó. Um coração de alguém que parecia bom aos olhos humanos, né? Mas o coração de Deus, ele estava podre por dentro, né? Por isso que o nosso coração deve ser como o coração como o de Abraão, né? Um coração que tem intimidade com o Senhor, que não busca os próprios interesses, mas um coração que busca fazer a vontade do Senhor, né? Esse é o coração correto que o Senhor anseia por cada um de nós, né? Um coração como os 318. Os 318, eles têm esse coração porque eles obedeciam a palavra, né? Eles não buscavam os próprios interesses, mas quando eles ouviam a voz do Senhor e Deus falava com eles, eles apenas obedeciam, né? Amém. Senhor Jesus. Um ponto que eu achei muito interessante, né? Foi que desde a primeira mensagem, quando os irmãos eles começaram, né, a conferência, eles começaram já dizendo que há uma luta entre dois reinos, né? E nessa luta entre dois reinos, a maior disputa ela é o coração do homem. E o que o irmão Pedro ele mais tem falado, né, é sobre a gente não fazer nada de forma automática, não fazer nada de uma forma metódica, mecânica. Porque quando eu começo a fazer mecânico, quem está ganhando é o reino de Satanás. Porque eu estou começando a usar minha carne. Eu deixo de ouvir a voz de Deus, eu deixo de praticar o falar do Senhor e começo a usar formas que eu já sei que vai dar certo ali. E isso não tem a bênção do Senhor, porque eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Eu não sei qual foi o irmão que compartilhou isso, mas falou que a obediência, ela sempre vai gerar a bênção. Quando eu escolho ir para a palavra, ouvir a voz de Deus e obedecer ao que a voz de Deus está falando, uma direção prática que a voz de Deus está me dando, eu vou ter a bênção. E isso, o Senhor me deu experiência com isso nessa conferência, né? E por eu escolher não obedecer à voz que o Senhor, a direção que o Senhor me deu, né, eu acabei escolhendo a maldição, né? Mas graças ao Senhor que eu me arrependi. E o meu coração, depois daquilo, foi que eu preciso estar mais sensível ao falar do Senhor a todo momento. Preciso estar mais perto da palavra. Hoje, mais cedo, quando a gente chegou no CEAP, eu estava um pouco distraído, né? Assistindo outras coisas, não estava tão perto da palavra. Mas aí, o Antônio ele chegou perto de mim, né? Eu tava assistindo um anime. Aí ele falou, Varão, tá assistindo anime, Varão? Aí eu, Varão. Aí o Senhor ele me constrangeu, né? Aí o Senhor, eu preciso me aproximar mais da palavra. Aí eu parei e fui começar a assistir a live. Aí começou a queimar mais no meu coração, né? Porque eu ouvi a voz de Deus e escolhi obedecer. Aí veio a bênção. Senhor Jesus. Amém. Eu ganhei muito numa frase que Chico Zé falou na mensagem de ontem. Fala assim: a vida é feita de escolhas. Suas escolhas movem suas ações e suas ações selam o seu destino. Senhor Jesus. Então tudo depende da escolha que eu vou fazer. A todo momento eu tenho uma escolha para fazer. Se eu vou escolher a bênção ou se eu vou escolher a maldição. Mas eu preciso sempre estar tomando a escolha certa. Eu preciso ter comunhão com o Senhor e estar escolhendo a bênção. Senhor Jesus, se a minha escolha é a palavra, as ações que eu vou tomar vão ser as ações do Senhor. Vou estar fazendo exatamente o que o Senhor está pedindo e assim o meu destino vai ser o reino. Então eu preciso sempre estar prestando atenção na escolha que eu estou fazendo. Amém. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, o tema da conferência andar com Deus, né? Acho que é impossível a gente trazer aqui o sentimento, né? Foi muita riqueza que a gente desfrutou, foi muita riqueza que a gente viu. E como o próprio tema já diz, né? Essa palavra ela trouxe muita luz para mim, né?
porque você tem nos ajudado e nos mostrado que andar com Deus não é algo religioso, né? Não é algo que a gente faz ali, acordar de madrugada para orar, para colocar o joelho no chão, não, nada contra, né? Mas eu creio que o sentimento do Senhor, através dessa conferência, é fazer o nosso coração voltar a arder, não é? Senhor Jesus, para que não façamos nada de maneira mecânica, como muitos já compartilharam, não é? E outra preocupação que eu tenho percebido que o Senhor está tendo é com respeito à frutificação, não é? Eu ganhei muito que Deus já nos abençoou. A bênção vem da palavra, né? E quando o Senhor criou o homem e a mulher e colocou ele ali no jardim, Deus disse assim, olha, Deus o abençoou e disse, sede fecundos, né? Multiplicar e encher a terra. Só que como pecou, né? Desobedeceu e acabou perdendo essa bênção, né? Mas hoje o Senhor já restaurou essa fertilidade no nosso meio. Graças a Deus. Então, isso está preocupado com esses frutos vivos, não é? Então, há uma preocupação. Será que nós estamos mecânicos? Se estamos mecânicos, nós temos o DNA de Deus, né? Que pode se arrepender e que pode estar perto da palavra, né? Que pode receber luz, pode fazer o coração voltar a arder. Senhor Jesus. E hoje temos ferramentas, né? O irmão Pedro tem falado que nós não podemos perder ninguém. Cada um de nós é importante para o Senhor, né? É importante para o corpo. A gente também viu uma mensagem dos 308 homens nascidos em casa, né? A gente vê que a vida da igreja ela é enorme, não é? Mas o Senhor está nos contando. E Ele quer também nos treinar. A gente vê que a maioria aqui é a pista comportou, né? Que compartilhou aqui. Porque está treinado. Senhor Jesus. Então o Senhor hoje Ele também quer trazer essa esfera para que ela possa expandir cada vez mais, né? Expandir as cidades, expandir as igrejas. Como? Frutificando, né? Então as ferramentas são para isso. Não é para excluir ninguém, mas é para incluir, né? É para incluir a todos, para que todos possam frutificar. Mas como? Andando com Deus. Senhor Jesus. Então é um sentimento muito profundo, né, irmãos? Nós precisamos estar andando com Deus, fazendo nosso coração arder por meio dessa palavra. E a bênção Deus já nos deu. Agora cabe a nós, né? Tomar posse dessas promessas, né? Estar sempre na presença dEle. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, o que eu ganhei hoje na conferência é que a coça, ela tem um significado espiritual. Esse significado espiritual, ela é associada à sede de Deus, como lá no Salmo 42, 1. Amém? Ela vive de forma ansiosa, procurando águas puras para se banhar, para que tire o seu odor por conta dos seus predadores, né? E essa água corrente significa renovação. Então nós sejamos como a coça, procurando sempre água nova, né, para fugir dos nossos predadores, Satanás, tudo que há no mundo. Então esse é o nosso predador. Estejamos como uma coça, sempre procurando água nova para se renovar. Amém. Onde está essa água? Na palavra. Amém. A imersão, o posso orar por você e todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Conferência melhor do que essa, só outra. Essa foi a primeira que a gente foi, mas foi Jesus purinho. Eu ganhei, e o irmão disse assim, que esse ano de 2026 é um ano de multiplicação, que nós devemos assim tratar nossas esterilidades. Porque um valente de Davi, ele tem que estar engajado com as ferramentas. Eu também ganhei nessa parte dos 318. Ele disse que os 318 foi escolhido, eram nascidos em casa, só que ele disse que eles tinham que ser preparados. Ou seja, o exército, um valente de Davi tem que ser preparado. E como é que a gente se prepara? Na palavra. Eu também toquei nessa parte que eles disseram, que o irmão disse, gente, não é para fazer o grito de guerra de uma forma mecânica. Às vezes a gente aqui na igreja ainda tem dificuldade de fazer o grito de guerra, não é que nem o ICEAPista. Mas, ó Senhor Jesus, o irmão também falou sobre a gente ter um coração. Eu sei que eu tomei todas as palavras para mim, porque a gente está assim, engajado no TCI, mas a gente não se sente muito preparado. Mas eu creio que, assim, se a gente tiver um coração, o Senhor vai avançar na gente. Eu também toquei que ele disse assim, não adianta a gente ter um coração de multiplicação e não cuidar dos que já estão perto de nós. Ou seja, não adianta eu estar pregando o evangelho.
atrás de pessoas com com o meu próprio coração, meu coração cheio, meu coração entulhado. Um valente de Davi não faz a obra com o coração sobrecarregado. Ou seja, então nós temos que depender totalmente da palavra. Aí talvez eu fiquei, Senhor Jesus, aí eu fiquei assim, Senhor Jesus, não funciona. Mas eu vi, o Senhor me mostrou que funciona. Se nós ficarmos perto da palavra, a palavra vai nos lavar como a coça que vai, igual o irmão compartilhou aqui. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela não é algo mecânico, né, irmãos? Ela é algo atual. A palavra do Senhor, ela sempre está nos renovando, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? Eu ganhei muito nessa conferência. Se fosse para, creio que cada um aqui se fosse para compartilhar, acho que seria infinito, né? Porque nós estamos cheios, graças a Deus, né? Mas eu quero falar de sensibilidade e de discernimento, né? O que o Senhor tem colocado no meu coração, que nós não devemos ter um coração de Isaac, mas sim um coração de Abraão. Porque um coração de Abraão, o Senhor vai edificar a sua igreja, começando na primeira pessoa. No dia de quinta-feira, né, no ponto 1 da imersão, o Senhor me falou grandemente, né, e profundamente, quando o Senhor disse assim que Isaac não tinha o mesmo discernimento, né, que seu pai possuía. Abraão tinha discernimento. Por quê? Porque andava com Deus. Quem anda com Deus, nós atentamos para o falar do Senhor. Nós entregamos o nosso coração, não uma parte, mas completamente as nossas vidas. Abraão, ele recebeu uma promessa, mas Abraão, antes de receber algo, ele já entregou sua vida e seu coração ao Senhor. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Então, deve ser cada um de nós. Nós somos a igreja, nós somos os escolhidos, 318. Estamos aqui porque o Senhor nos dá um encargo. Então, eu não posso estar na obra do Senhor de qualquer jeito, irmãos. Nós devemos estar entregue completamente. O nosso viver não é mais essa esfera terrena, mas sim o celeste. Amém? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, foi uma conferência muito rica, né? E como o irmão falou, se a gente parar para falar, vamos passar a noite toda aqui, né? Mas assim, eu destaquei 4 pontos dos 4 dias, né? Das 4 mensagens. A primeira mensagem foi o Tiago, né? O Tiago e o Neto. Uma das coisas que me tocou muito foi quando o Tiago falou, um coração que está errado, ele vai tentar se justificar, né? Perdão. Um coração errado, ele vai tentar se justificar sempre, né? E a gente vai perder muito tempo para isso. O irmão Pedro, ele falou na mensagem, eu estava até no campo e ganhei muito nisso, né? A gente está errado, irmãos, a gente só precisa falar, errei, pronto. Não precisa falar, isso, aquilo, entendeu? Porque você vai perder tempo e não vai edificar em nada, né? Não vai adiantar em nada. E o de ontem, né? Foi o Chico Zé que falou, né? Sobre... em 1950, a palavra de White Mani falava isso. Em 1950, já estamos em 2026, indo para 2030. Serviu muito naquela época, mas não serve mais para a gente, porque a palavra, ela se transforma, né? O Espírito, ele renova a cada momento, né? Cada segundo. E o de ontem, né? Foi ontem à noite, foi o irmão Carlos Silva que falou que somos jumentinho, né? Todos nós somos o jumento. Mas ele explicou o porquê somos o jumento, né? Porque o jumento, ele simboliza o quê? A entrada do Senhor dentro de Jerusalém, né? Ali somos nós, né? Que estamos na rua batalhando por isso. E eu tenho orgulho de falar que eu sou um jumento mesmo. Sou um jumento e estou aqui para trazer o Senhor de volta, né? E hoje o que eu ganhei do Jobson foi que ele falou que, até aqui, ele falou que a gente não precisa viver de rito, né? Coisas antigas, porque, como eu falei, a palavra ela está sempre se renovando, né? A gente não precisa ter uma maneira de falar, a palavra fala isso, mas seguir o coração, né? O Espírito que dá a direção e o governo de Deus, né? Se a gente tiver esse coração, como o irmão Jobson falou, o Senhor, como o irmão Pedro, na primeira live do ano, ele falou, né? 2026 é o ano do avanço. Então, se a gente crer, tiver o coração, os irmãos
não sabe, mas umas equipes agora tá saindo para fazer uma força-tarefa, né? E essa força-tarefa é levantar o testemunho da igreja em outras cidades. E eu estava até compartilhando com o Isaac, eu ganhei muito, por quê? Porque o Senhor está contando comigo. É uma missão que o Senhor, não só comigo, mas cada irmão que vai estar nessa missão, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele conta que a gente possa estar levantando testemunho em outras cidades e aproveitar essa palavra maravilhosa, né? Que Ele está falando conosco. Então, essa é a nossa missão, levar o Evangelho a toda a parte da terra. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, eu ganhei muito na mensagem de ontem com o Chico Zé, né? Que é o coração correto. E realmente, o Lucas até compartilhou algo que eu ia falar, que ele falou uma frase que ele disse que foi falada no CEAP Férias. Que a vida é feita de escolhas e suas escolhas movem suas ações e suas ações selam o seu destino. E ele falou que isso é um processo para nós. Todo o que a gente faz na vida, depende das nossas escolhas. As nossas escolhas elas vão gerar uma ação e essa ação vai gerar para nós um destino. Se a nossa ação, se a nossa escolha for voltada por interesse próprio, para minha própria vontade ou para coisas maléficas, toda a nossa ação vai ser também voltada para isso e a gente também vai ter um destino de ruínas. Mas se as nossas escolhas for voltada para a palavra, se tudo que a gente fizer for voltado para a palavra, nossa prática, nossa ação também vão ser as ferramentas que são voltadas para a palavra. E o nosso destino também vai ser o reino. Só que ele falou que para mim ter um coração correto, eu preciso conhecer o coração de Deus. Conhecer o desejo do coração de Deus, que é edificar a igreja. E isso é realmente ter um coração correto. E a gente precisa ter esse mesmo desejo que está no coração de Deus. De edificar a igreja, de buscar realmente fazer essa vontade. Só que o Chico Zé ele falou que isso não vai acontecer enquanto a gente ouvir palavras de fulano. Eu preciso ser treinado para ouvir o falar de Deus. E ele deu um conselho para nós, né? Ele falou assim, ó. Ele falou o exemplo de Samuel. Que o Senhor ele foi para Samuel quando ela era novo, adolescente. E Samuel achou que era o profeta Eli, né? Chamando ele. O Senhor chamando, Samuel, Samuel. E ele foi lá e Eli disse, não, Senhor, não. Aí quando foi na terceira vez, não foi 4, não sei. Ou ele falou, ó, na próxima vez, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E esse também tem que ser o nosso coração. O Senhor, ele fala a todo momento conosco. Então, Senhor, fala que teu servo te escuta. Ó Senhor Jesus. Amém, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem que ser treinado para ouvir o falar do Senhor. A gente não pode dar brecha para que a gente ouça outros falares. Ó Senhor Jesus. E bem prático, né? Outra coisa que eu ganhei foi o exemplo de Caim e de Abel. Porque o Senhor ele aceitou o serviço de Abel. O único serviço que Abel tinha era para fazer a vontade do Senhor. Aí, o Chico Zé falou que o propósito das ovelhas não era para comida, não era para alimentação. Era para que a vontade do Senhor fosse feita. E por isso que o Senhor se agradou do coração de Abel. E hoje eu preciso também ter esse coração. A Rebeca até falou, né, que do exemplo do coração entupido. Então, do que eu estou enchendo meu coração? Ele falou até no versículo também de Mateus que fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o meu coração precisa estar cheio da palavra. Quando o meu coração se encher da palavra, ela vai desentupir, vai limpar, vai santificar, e o que eu vou falar é a palavra. É a vontade do Senhor. Aí vai vir frutificação, vai vir multiplicação, né? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu ganhei muito nessa conferência. Um dos pontos que eu ganhei que fala assim, ó. O que eu quero é ter um coração, né? E o coração que eu quero ter é o coração correto. Mas para a gente ter o coração correto, a gente tem que conhecer o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. E o versículo que o Senhor falando com Samuel. E Samuel, né? Pela terceira vez, não foi? Terceira vez, foi? Pronto. Fala que o teu servo ouve, né? Assim tem que ser o nosso coração. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor falar, a gente tem que estar atento. Ó Senhor Jesus, quando Ele mandar a gente praticar, a gente tem que praticar. Ó Senhor Jesus. E temos que cumprir o desejo de Deus e conhecer o seu coração. Mas para a gente cumprir, né, o desejo de Deus, a gente tem que estar com o coração correto. Ó Senhor Jesus. E hoje temos que escolher o Senhor, porque Deus quer encher o nosso coração. Ó Senhor Jesus. E aí que eu quero falar agora. No CEAP nas férias, né, explicou muito sobre isso, né? Sobre as escolhas da gente. Ó Senhor Jesus. Teve até uma gincana, uma brincadeira que teve lá no auditório, que
Era maldição e bênção, né? E tinha pessoas, né, que chegavam na porta, inclusive foi a minha equipe, chegava na porta, faltava uma casa. E voltava tudo no início, né? Isso veio só na bênção e no final pegava a maldição. Ou seja, a gente pode ter conhecimento, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver o coração correto, é isso que vai acontecer com a gente. Ó Senhor Jesus. E para servir o Senhor, nós temos que ter o coração correto. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Também ganhei muito nesse sentimento do coração correto, né? Eu queria ler uma frase que o Chico falou, que eu ganhei muito, né? O Isaac compartilhou também, né? O caminho para esvaziar um coração sobrecarregado é enchê-lo com a palavra viva de Deus. Amém. O que limpa, né, o nosso coração é a própria palavra do Senhor, né, irmãos? Agora, limpa de quê, né? Chico deu o exemplo de preocupações, né, de ansiedades, mas é muito mais do que isso, né? É tudo aquilo que gera morte no meu coração, né? Quando o Chico estava compartilhando, eu lembrei de um versículo, né, que eu queria ler com os irmãos. É Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui na versão King James, para ser mais rápido. Salmo 139, 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. E eu fui pesquisar, né, o que é um sentimento funesto, né? E sentimento funesto é tudo aquilo que gera morte, né? No nosso coração ainda tem muitas coisas que geram morte, né? E a palavra do Senhor, ela precisa cortar, né? Hoje eu estava tendo comunhão com o Gabriel, né? Eu ganhei muito que esse arder o coração que o Senhor quer fazer não é só gerar um sentimento bonito, né? O que o Senhor estava falando ali com aqueles discípulos, estava no caminho de Emaús, o Senhor não estava alisando a alma deles, né? O Senhor não foi lá, ó, meus filhos, eu ressuscitei. Não, o Senhor, ele foi confrontar ali a falta de fé deles, né? A palavra foi para cortar, né? Como fala ali em Hebreus 4:12, a palavra ela é cortante, né? Ela é para discernir o que vem do Senhor e o que não vem, né? Para desentupir o coração, né? O Senhor começou logo falando para eles: ó, vocês são tardios de coração. Vocês demoram para crer no que a palavra está falando. Então, esse arder o coração, é isso que a palavra quer fazer, né? É nosso coração doer, mas algo positivo, né? É mostrar para mim o que vem realmente do Senhor e o que não vem, né? Isso me livra de um caminho de morte, né? Então, eu preciso estar nesse caminho, né? E uma frase que ele falou aqui, né, para concluir, ele falou assim: eu preciso fazer um checklist no meu coração, saber o que o Senhor ainda precisa limpar, saber do que o meu coração está cheio. Eu não posso ter um coração entulhado. Irmãos, entulhado, né, cheio de entulho, coisa que não serve, né? Não é só algo cheio, é algo que tem coisa que não presta. Então a gente precisa permitir que o Senhor limpe nosso coração, né? E a palavra, ela faz esse checklist, né? Ela sonda e examina o que vem do Senhor, né? Para que nosso coração possa ser um coração puro, né? E um coração limpo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, essa conferência realmente foi uma bênção, né? Não só para quem foi, mas também para quem foi que eu também, né? Desfrutou da mensagem, também para quem cooperou. Senhor Jesus. Irmãos, para ser o mais breve, né? A gente já readiou novamente, né? Faremos aqui o sorteio dos brindes. Amém? Aleluia. Esses brindes, irmãos, o ventilador, o liquidificador e uma cesta de produtos da Natura. Foi simples, irmãos, mas ajudou muito os irmãos, viu? Ajudou no aluguel da casa, ajudou na alimentação. O irmão Francisco fez até um churrasco, o irmão Francisco. Isso, nas inscrições também, ajudou no transporte. Irmãos, ou seja, todo o trabalho, né, todo o envolvimento, não só dos jovens, dos capitães, mas também dos intendentes, irmãos, e de toda a igreja cooperou para que o maior número de jovens, né, fosse para a conferência, né? E não só que não foi esses produtos, também teve uma cantina também, certo? E não vai parar por aí. Não vai parar por aí, vai ter mais coisas, irmãos. Senhor Jesus, as próximas conferências, o nosso objetivo, o nosso foco agora é levar os nossos jovens para São Paulo. Amém? Então, irmãos, há todo um trabalhar. E uma coisa é certa, nada é impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Ó Senhor Jesus,
Por isso, né, precisamos já dar o pontapé, já começar a partir de hoje, né? Já começar já com o pé direito, já avançando. Se o objetivo é esse, precisamos trabalhar. Não é hora de parar, irmãos. É hora de trabalhar. Não, vai ter próximo sorteio, vai ter também a cantina e também vai ter comportagem. Ou seja, vamos usar todos os itens, irmãos, para poder estarmos juntos na conferência. Bom? E para ser mais prático, a gente vai sortear primeiro aqui o ventilador. Bom? Todos os nomes, né, também que pagaram, já está tudo computadorizado no sistema, né, Tiago? Vai ser bem simples e bem prático, né? A gente vai colocar aqui, vai ter um segundozinho e vai já sair já o nome da pessoa do ganhador. Vai ser bem prático, tá bom? Vai, Tiago, gira aí, Tiago. Rapaz, Max é o primeiro. Maxwell, é não. Amém. Amém. Senhor Jesus. E esse ventilador, Zé, inclusive está no CEAP, viu? Quase o Max. Quase. Senhor Jesus. É bom anotar, Israel, aí no grupo dos capitães, já para saber certinho o nome, para poder já passar para ele, tá bom? Isso aí vai ajudar ele para ele for para campo, né? Levar o ventilador lá no carro, onde ele chegar, já está com o ventilador. Maxwell comportou. Amém. Amém. Vamos pro próximo. Próximo agora é o liquidificador. Amém? Dá para fazer aquele suquinho de acerola, aquela frutazinha. Amém? Vamos lá, Tiago. Gira aí. Isaac comportou. Amém! Thalia. Já cansa. Amém. Já tem o liquidificador, rapaz. Amém. E olha, irmãos, que foi número de 1 a 200, viu? Não foi pouco número, não. Foi de 1 a 200. Agora vamos para o nosso terceiro e último. É uma cesta de produtos natura. Tem perfume, tem sabonete, tem toalha, tem hidratante, acho que também protetor solar. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Neide, amiga de Lena. Amém. A irmã Lena já sabe. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Participou da bênção também. Amém. Então, irmãos, amém. Isso já vai todo o trabalho, né, Israel? Leva o pães e peixe, a oração, já abre a casa. Amém. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Israel vai dar aqui continuidade aos avisos.